Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Passando aqui nesta manhã de domingo para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Quero já te desejar uma semana de livramento, uma semana de paz, que o nosso bom Deus nos guarde, tanto quanto na saída, tanto quanto na entrada. Que o nosso bom Deus nos livre de toda sorte de malignidade. A notícia que iria bater em nossas portas, que não ia agradar esta semana, ela já caiu por terra em nome de Jesus. Entregamos na mão do Senhor esta semana. Hoje, domingo 26/10/2025, nós entregamos todas as nossas preocupações na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Quero mandar um abraço a você que tem nos acompanhado. Eu sou muito grato pela sua companhia, pelos seus likes, pelos seus compartilhamentos, por cada comentário. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e não esqueça de ativar os sinos das notificações, para que você fique por dentro da novidade do canal. Mas sem perca de tempo, eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Gênesis, estarei orando, claro, Gênesis 41, a partir do 29. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nesse momento, meu Senhor, eu quero te agradecer pela semana que passou, semana de livramento, semana de guerras, de provas, mas essa semana já não nos pertence. Eu te peço, meu Senhor, agora por esta semana que começa, que também não nos pertence, mas entregamos nas tuas mãos, que o Senhor nos conceda mais uma semana de livramento e de paz. Fala, Pai, aos nossos corações. Fala, Deus, que o teu servo ouve e a tua serva ouve, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 41, 29, leiamos. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque estas coisas é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Irmãos, quando nós lemos a história da humanidade e vemos o Senhor plantando um jardim no Éden, um jardim de abundância, um jardim farto de alimentos, e ali colocando um casal, Adão e Eva, para usufruir, para viver daquilo. O jardim no Éden
nada mais, nada menos, era uma demonstração do Eterno em nos ensinar que o homem, ele depende de Deus. Quando Deus coloca Adão e Eva num jardim, aonde eles não sentiam falta de nada, aquele jardim era a própria provisão de Deus, providência de Deus. E Deus sempre esteve no coração do Eterno cuidar da sua criação, cuidar de mim, cuidar de você, cuidar dos nossos. Deus, ele sempre quis ser Pai, o provedor, aquele que veste, aquele que sustenta, aquele que providencia. Deus sempre quis. Ele diz na sua palavra: pedi, dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Mas quando o pecado é introduzido na humanidade com a queda de Adão, Deus, ele vai expressar algo na sentença: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Eu tenho certeza que de todas as sentenças que Deus deu, a que mais pesou em seu coração foi esta: saber que o homem agora estaria nas condições de trabalhar para comer. Porque o homem acharia que o sustento que tem em cima da sua mesa foi por causa do seu trabalho, foi por causa da sua busca, da sua operação numa empresa, da sua operação em uma fazenda. O homem esquece às vezes que não é do nosso braço que vem o alimento para a mesa. O homem se esquece que quem provê tudo a todos é Deus. E Deus, quando queria corrigir Israel, os grãos estavam na mão de Israel, a enxada para plantar, o arado para abrir covas. Eles plantavam, mas a chuva estava na mão de Deus. Sem chuva não se brota, sem água não se cresce. Deus às vezes estava tão aborrecido com Israel que ele tornava o céu de bronze, não chovia, e a terra de ferro não brotava, até que ele entendesse, Israel entendesse que tudo vem dele e para ele são todas as coisas. Quando Deus, ele instrui a Moisés a levar o povo para uma terra que mana leite e mel, Deus tinha algumas preocupações ali. Preocupações de Israel se misturar com o povo da terra, os cananeus. Deus tinha uma preocupação do povo adorar outros deuses e não deu outra. Quando Israel é introduzido na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel, Israel se esquece do Senhor, porque havia muita abundância ali, muito alimento, muitas coisas. Era uma terra que manava leite e mel. É uma expressão metafórica, simbólica. É porque tinha muito alimento. E ali, quando ele começa a usufruir daquilo,
das delícias da terra. A terra era uma terra que plantava e dava. Eles se esquecem do Senhor. Israel esquece do Senhor. E o texto a qual nós lemos é um texto que José, o filho de Jacó, está no Egito, porque foi vendido. O Egito era a fonte de alimento, era uma potência, porque o Nilo que banhava toda a terra passava às margens do Egito. Aonde tem água, tem plantações frutíferas. Mas Deus faz secar. Deus dá um sonho a Faraó, avisando que haverá 7 anos de abundância. 7 anos de fartura. Deus dá um sonho a Faraó que 7 vacas magras devoram as gordas. E isso deixa ele turbado. E ele manda buscar José para interpretar este sonho. E José interpreta para ganhar tempo. E José diz a Faraó: você sonhou este sonho por 2 vezes. Era Deus testificando, porque essas coisas vêm do Senhor. O que está para vir vem da parte de Deus, que haverá 7 anos de alimento, mas depois vem uma situação tão grave. Os 7 anos de fome vai ser tão grave que as pessoas não se lembrarão dos 7 anos da fartura. Deus, ele queria mostrar para a humanidade que tudo vem dele. Então José dá instruções a Faraó para que Faraó junte 1/5 de tudo que se colher durante aqueles 7 anos de abundância. Porque quando vier os 7 anos de fome, o Egito não padeça administração, comendo hoje e pensando no amanhã, porque a vida é de ter e a vida também é de não ter. Vivemos o agora sem se preocupar no amanhã. Vivemos o tempo da fartura esquecendo que existe o tempo da escassez. Vivemos o período de portas abertas, esquecendo que existe também um período de portas fechadas. Vivemos o período de alegria, esquecendo que existe também o período da tristeza. Por que se desesperar? E eu quero destacar algo aqui. Deus deu sonho por 2 vezes. Deus poderia dar uma vez só, mas a segunda vez foi testificando que o que estava para vir era da parte de Deus. Escuta, para você que pensa que Deus é o Deus só de bênção, tem gente até que quer atrair as pessoas para dentro da igreja prometendo bênção, prometendo aquilo que Deus não mandou. O mesmo Deus que dá 7 anos de alimento também é o mesmo Deus que dá 7 anos de escassez. Se você está vivendo 7 anos de escassez, segura um pouquinho firme que logo chegará os 7 anos de abundância. Se você está vivendo 7 anos de alimentos, de ter, se prepare que também existe os 7 anos de não ter. E quando vem da parte de Deus, é inevitável não passar.
Se Deus está fechando a porta, quem há de abrir? Se Deus está fechando o ferrolho, quem é que pode abrir? Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando Deus. Quem impedirá? Se Deus está fechando, não tem homem que abra. Se Deus está fechando, não tem conhecimento humano que possa abri-la. Se for a mão de Deus, não tem manifestação. Se for o tempo de Deus de fechar, não tem agonia. Tem que passar. Agora, qual foi o conselho que José deu? Se prepare. Não seja descontrolado. Junte 1/5 do que você recebe hoje. Porque quando vier o tempo da escassez, você não sofra com a escassez. Mas tem pessoas que vivem hoje sem se preocupar com amanhã. É uma gastarada danada. É um derrame de gasto. No tempo dos 7 anos que tem. Aí quando chega o tempo da escassez, quer se desesperar. Está aqui nas Sagradas Escrituras. 7 anos de fome, 7 anos de escassez, 7 anos de abundância. E está se falando de tempo. Está se falando de tempo. Tem tempo que haverá, tem tempo que não haverá. Não tinha como. Eu estava pesquisando, mas o Nilo não estava ali para banhar a terra, para plantar. No ano 4012, houve-se uma queda imensa de chuva nas nascentes do Nilo. Se estudarmos mais fundo, vamos descobrir que foi nesse período. O Nilo não secou, mas abaixou muito. Mas caiu muito o seu nível. Baixou muito. Porque quando Deus diz que vai acontecer, não tem homem. Se Deus disse que vai ter 7 anos de fome, meu irmão, vai ficar quieto. Se Deus falou que vai ter 7 anos de escassez, descansa o teu coração. Para de ficar perturbado, turbado. O mesmo Deus que coloca nos 7 anos de fome é o mesmo Deus que tira da fome. Vamos descansar o nosso coração. Para de se turbar com as notícias que será inevitável não acontecer. Tem que passar. Tem que acontecer. Faraó, 7 anos de fome. E o negócio vai ser tão feio que vocês não vão se lembrar dos 7 anos que vocês tiveram. Mas é necessário. Mas observe que Deus coloca limite, 7 anos. Se for necessário, meu irmão. Se Deus determinou que tem que ficar desempregado. Se Deus determinou, minha amiga, que você vai ter que ficar desempregada. Não tem mão amiga certa. Não tem amigo de indicação de conhecimento de superior, de supervisor certo. Se Deus determinou, está determinado. Se Deus disse que vai passar, vai ter que passar. Que nesta manhã o Espírito Santo possa aplicar melhor esta palavra em nosso coração. Eu te desejo, você que passará, nós, um período de portas fechadas, que o Senhor nos dê sabedoria para administrar o tempo da escassez. O apóstolo Paulo disse:
Hoje eu estou preparado para ter e também para não ter. Você sabia que é no tempo da escassez que nós vemos mais o operar de Deus? Que Deus abençoe, não se desespere, os 7 anos de escassez, se tiver de vir, virá. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Tem gente talvez até repreendendo, tá repreendendo. Minha irmã, se essas coisas vêm de Deus, é porque Deus tem pressa. Está aqui o texto que nós lemos. E eu quero até destacar esse texto. Versículo 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes. Foi duplicado a Faraó por 2 vezes. É porque estas coisas é determinada de Deus. E Deus se apressa. Que Deus abençoe. Hoje, ótimo domingo. Fica com Deus. Continue orando pela minha vida. Continue orando por esse projeto. Esta semana é uma semana recheada de podcast. Que Deus abençoe. Fica com Deus.